Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Na aula passada, nós fizemos um momento de reflexão e conversamos sobre a questão dos jogos eletrônicos, dos videogames, jogos em computadores, né? Nosso tema da aula, os jogos em textos de notícia e cartoon. Abra o seu livro 2 na página 61. Vamos lá, na página 61. Os jogos em texto de notícia e cartoon. Vamos continuar a falar dos jogos. Afinal, quem não gosta de jogar? Neste capítulo, você vai ler notícias e cartoons. Com base neles, verá como o mesmo assunto pode ser apresentado de diferentes maneiras e com diferentes propósitos. Estudará ainda os pronomes demonstrativos e compreenderá sua função em nossos textos. As notícias que você ouviu nos últimos tempos tratavam a respeito de quais assuntos? Então, qual é o assunto que você tem visto notícias? Ah, já sei, você vai falar que é do coronavírus ou da dengue, né? Veículos de comunicação diferentes dão importância também aos diferentes assuntos? Então, veículos de comunicação, quer dizer, o jornal escrito, né, impresso, o jornal da televisão, o jornal da rádio, eles dão um enfoque para diferentes assuntos só porque está no jornal impresso no papel, fala uma coisa, porque vai para a televisão fala outra? Não, de um modo geral, eles sempre abordam os mesmos assuntos, mas às vezes o jornal escrito, impresso, a gente às vezes acaba conseguindo ver outros temas a mais que são ditos na televisão ou no rádio, por conta mesmo do tempo que eles têm para divulgar e falar. Conversa V. Ainda que um ou outro tema pareça interessar mais a mídia e a um grande grupo de pessoas, na verdade existem notícias publicadas sobre os mais variados assuntos. Se uma notícia trouxesse os jogos como assunto principal, de qual tema ela poderia tratar? O que você acha? O assunto principal da notícia fosse os jogos. A notícia principal, os jogos. Mas qual assunto relacionado aos jogos poderia ser tratado? Qual que é a sua sugestão sobre isso? Escreva lá no seu livro. Vamos ver aqui. O jogo em foco. A seguir, leia uma notícia diferente das que se vê todos os dias. Podemos perceber aqui que foi retirado de um site. Olha lá a estrutura, o endereço do site e olha lá as partes que tem uma notícia. Vamos relembrar lá. Acompanhe aqui pelo meu mouse para você ver bem certinho ali. Inscrições abertas para torneio infanto-juvenil de xadrez da Unila. Isso aqui é o título, é a manchete, é o que chama a atenção das pessoas para que elas tenham interesse sobre a notícia. Logo abaixo, nós temos o escritor e a data da publicação. Quem escreveu essa notícia? Dante Quadra. Esse por aqui quer dizer quem foi que fez? Dante Quadra. Que dia que saiu? 27 de setembro de 2019, em Foz do Iguaçu. Logo abaixo, nós temos aqui o azulzinho, o lead. Qual que é a função mesmo do lead? Fazer como se fosse um resumo geral da minha notícia, da notícia que eu vou ler. Então, o que diz lá? Em comemoração ao Dia das Crianças, o projeto de extensão xadrez empoderamento intrapessoal na conquista do rei, da Unila, irá promover seu primeiro torneio infanto-juvenil. O evento, destinado a pessoas de 6 a 16 anos, será realizado no dia 5 de outubro, a partir das 8h30, no auditório Jardim Universitário, Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, número 1000. E então, agora que nós já vimos o resumo, o que está falando, né? Vai ser um evento promovido pela Unila, né? Que vai ser sobre um torneio de xadrez infanto-juvenil. Eu tenho o horário, o dia, o endereço, está aqui no resumo geral. Então agora nós vamos para o
corpo da notícia. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 2 de outubro pelo site. Aí tem aqui o site, né? Que é comprido, ó, Torneio Xadrez Unila. Em caso de dúvida, envie e-mail para extensão.xadrez@gmail.com. Coordenado pela professora Alessandra Cibrim, o projeto Xadrez Empoderamento Intrapessoal na Conquista do Rei contempla a ideia de difundir o jogo de xadrez na Unila e para a comunidade de Foz do Iguaçu. O projeto também promove curso de xadrez do nível básico, movimentação das peças, ao nível intermediário, estratégias elementares de abertura, desenvolvimento e final de partida. Então, nós lemos aqui uma notícia sobre os jogos de xadrez. Ao contrário do que dizia lá na imagem, né, inicial do nosso capítulo, que eram jogos eletrônicos ali, nós estamos falando aqui de um jogo de tabuleiro. Agora, como tarefa de casa, vocês vão pesquisar notícias sobre jogos. Qual é a notícia sobre jogos que mais chama a sua atenção? Pesquisa na internet e registra no seu caderno essa notícia. Se você tiver como imprimir, recortar, colar essa notícia no caderno, legal. Se não tiver como, escreve lá brevemente do que se trata a notícia. O título principal, né? A manchete, quem fez a notícia, de onde você tirou essa notícia. Foi de um site? Se for de um site, você tem que colocar o endereço bem certinho e comprido mesmo. Olha só, igual tá aqui, ó, www.radioculturafoz.com.br/2019/ é bem grande, tá? Mas é para poder você conseguir se localizar, para quando voltar às aulas na escola, você mostrar para o seu professor ou sua professora o endereço certinho. Então, pesquise uma notícia sobre um jogo, pode ser qualquer tema, mas desde que seja um que seja do seu interesse e para a sua idade, tá? E aí, coloca no seu caderno. Essa vai ser a sua tarefa para a próxima aula, ok, turma? E na próxima aula, nós também vamos fazer as questões respondendo a respeito dessa notícia do jogo de xadrez que nós lemos agora. Combinado? Nos vemos em breve, turma, na próxima aula. Muito obrigada, se cuidem. Tchau!